Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 16, versículos de 13 até o 19, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Para quem não sabe, Cesareia de Filipe fica no norte da Galileia. É uma região estritamente pagã. Temos vários templos a vários deuses, inclusive ao deus Pan, que é muito famoso para a região daquele tempo, e também existiam templos aí dedicados ao imperador romano. Então é uma região muito delicada. Jesus perguntar aos discípulos ali dá até esse indicativo. Eu quero ver como é que vocês respondem em um meio pagão. Eu quero ver como é que vocês se posicionam, como é que vocês decidem por mim em uma região pagã. E aí, eu acho que de algum modo a gente pode refletir juntos que, quer queira, quer não, o evangelista também está querendo nos apontar que é preciso ter cuidado para não seguir Jesus somente por uma mera tradição. Porque quando ele começa a perguntar, não é? O que é que o povo diz que é o Filho do Homem? Aí o povo começa, uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Elias, uns dizem que é alguns dos profetas, ou seja, sempre olham para Jesus comparando a outras pessoas. Ah, porque ele é um profeta, fala bem como Jeremias. Ah, porque ele parece ser como João Batista. Ah, porque não sei o quê. Nós corremos o risco de seguir Jesus por causa do que os outros pensam, comparando com os outros, ou até seguindo tradições familiares. Eu sou católico porque minha mãe é, porque meu pai é, porque a minha avó é. Mas de repente Jesus olha para os discípulos e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, qual é a decisão pessoal de vocês? A fé é uma resposta pessoal ao Deus que se revela. E vocês pessoalmente? Vocês pensam o que de mim? Vocês refletem o que sobre mim? Acho que esse é o ponto chave que nós precisamos aqui pensar. A fé é uma decisão pessoal, é uma resposta pessoal que eu dou diretamente a Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, Simão Pedro passa à frente e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É interessante a resposta de Pedro, porque é o seguinte: Pedro dizer que Jesus é o Messias, a palavra Messias quer dizer ungido. E essa palavra ela já é conhecida no contexto do Antigo Testamento, porque os profetas costumavam falar, né? Virá um dia o Messias. Esse Messias é quem vai dar continuidade, então, ao reino de Davi, que nunca vai ter fim, segundo as promessas que a gente já vê no contexto do Antigo Testamento. E aí o que acontece? Quando a gente, então, olha para Simão Pedro, dizendo, então, essa realidade, é porque, então, ele reconhece verdadeiramente que Jesus é aquele que é prometido no Antigo Testamento. Dizer que Jesus é Filho de Deus vivo é dizer assim, olha, talvez eles não tivessem, obviamente, 100% compreensão do dogma da Santíssima Trindade, mas dizer, tu és Filho de Deus, tu tens natureza divina, tu não és daqui, tu és enviado por Ele. Tu não és qualquer um. Tu não és apenas mais um profeta, ou mais alguém que fala bonito, mais alguém que interpreta a palavra, mas tens algo diferente. E de repente Jesus fala que Simão é feliz, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas Deus que está nos céus. É interessante isso, né? Porque embora a fé tenha sim a sua dimensão racional,
mas a sua origem é a graça. É Deus que, antes de tudo, se revela para cada um de nós. Coloque na cabeça isso, embora a gente consiga, de algum modo, né, no aspecto racional, encontrar elementos que apontem para Deus, mas o ser humano precisa dessa revelação divina. Deus se revela, Deus se revelou para Pedro e Pedro correspondeu a essa revelação. Antes de prosseguir, peço a você, amado irmão e irmã, se inscreva no canal, por favor. Curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. É muito importante para que você possa ajudar esse trabalho de evangelização a acontecer. Muita gente não conhece esses vídeos e seria tão bom, né, que mais pessoas pudessem conhecer essa explicação. Então agradeço muito a você. E se quiser receber os links diretamente no seu celular, entre no grupo do WhatsApp, que está o link aí no início da descrição do vídeo, tá bom? Lá você receberá diariamente. Amados irmãos e irmãs, de repente Jesus então diz, olha Pedro, vou literalmente mudar seu nome, né? Por isso eu digo que tu és Pedro. Amados irmãos e irmãs, chamar Pedro de Pedro, né? É interessante porque a palavra Pedro quer dizer rocha, quer dizer pedra. E Jesus chama Pedro dessa forma, segundo os biblistas atualmente, porque estamos aqui diante da fé de Pedro. Essa fé é uma fé firme, como uma rocha, que não se quebra de qualquer forma, como uma pedra. E é sobre esta fé de Pedro, a fé de olhar para Jesus e ver nele que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, é nesta fé, é nesta pedra firme que Deus constrói a sua igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é fundada sobre uma fé verdadeira de que Jesus é o Messias. A nossa fé é uma fé que tem como centro a figura de Jesus Cristo. Nós somos cristocêntricos. Para nós, não é a Bíblia que está no centro. Não é o milagre que está no centro, mas é Cristo. Tudo que a Igreja Católica vive, pensa, reflete, é colocando Cristo. E tem que ser assim, colocando Cristo no centro. E é de fato, amados irmãos e irmãs, sobre essa fé firme que a igreja é construída. E diz o texto, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Amados irmãos e irmãs, quantas coisas na história da igreja a gente já viveu. Perseguição, heresia, divisão, escândalo. Até hoje surgem coisas novas, né? Cada dia é mais coisas chegando e vai chegando e vai chegando. O poder do inferno nunca vai vencer isso. Pode vir um escândalo que for, pode vir o que for no decorrer da história, de muitas coisas vão surgir. Mas a graça do nosso Senhor sempre vence. Ele diz o texto, eu te darei as chaves do reino. Na Bíblia, receber as chaves é receber a autoridade. Pedro recebe a autoridade, mas não como dono. Pedro não é dono da igreja. Ele recebe como administrador. Sabe o administrador fiel? Não é? Como aquele que, enquanto Cristo vai voltar para os céus, Pedro fica com a chave para poder administrar. E é isso que acontece com os papas, né? Eles são administradores. Recebe o poder para ligar e desligar. Ligar e desligar é permitir, proibir, julgar questões doutrinais, tomar decisões disciplinares, tudo isso que de fato acontece na igreja. Mas isso não como um tom de orgulho, viu gente? Cuidado, já vi muita gente que fica pegando esses versículos como um tom de orgulho. Mas a gente tem que ficar grato a Deus. Deus nos deu a graça de poder colocar pessoas à frente que venham a administrar. E nós também pelo batismo, nós somos chamados a ser profetas, reis e sacerdotes. O chamado a ser rei é também auxiliar nessa administração do reino de Deus, ajudar na construção do reino de Deus. De alguma forma a gente também bebe dessa mesma missão dada a São Pedro. Mas para finalizar, eu queria trazer algumas perguntas para a nossa meditação. Primeiro, quem eu digo que é o Senhor? Quem é Jesus para mim? Visto que a fé é uma decisão, é uma resposta pessoal, quem é Jesus para você? Diante da sua experiência de oração, diante do seu conhecimento da palavra, quem é Jesus? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que eu também sou capaz de responder que ele é o Messias? Que ele é o Filho de Deus vivo? Será que eu também estou respondendo positivamente ao Deus que se revela?
ao Deus que se mostra, ao Deus que se deixa encontrar? Será que eu estou buscando aprofundar essa revelação de Deus? Será que temos ajudado a construir a igreja do nosso Senhor? Tem gente que torce para que tudo dê errado. Quando vem um escândalo, quando vem uma coisa acontecendo, é bom que a igreja sofra. O que é isso, gente? Será que nós temos rezado, especialmente pelos líderes? Hoje é dia principalmente de rezar pelo Papa, rezar pelos bispos. Gente, rezemos pelas lideranças. Sabemos que os líderes são falhos. Jesus é especialista em usar vasos de barro, né? Rezemos para que o Espírito Santo possa dar força aos líderes, para que eles convertam-se verdadeiramente. Eu não sei quem é o seu padre, quem é o seu bispo, mas eu quero te convidar, reze hoje pelo seu padre. Reze hoje pelo seu bispo. Reze hoje pelo nosso Papa. Peçamos a Deus a graça. Senhor, eu sei que meu padre, ele é um vaso de barro nas tuas mãos. Mas que o Senhor, como um divino oleiro, possa modelar, possa cuidar, possa zelar. Acho que é isso que a gente deve fazer hoje. E também meditar sobre a nossa vocação. Todas as leituras deste domingo vão apontar muito sobre a vocação de Pedro, a vocação de Paulo. E também, por que não pensar na nossa vocação enquanto igreja? Eu preciso ajudar a levar as pessoas a conhecerem quem é Jesus de fato. Para que não achem que é apenas mais João Batista, mais Elias, mais Jeremias ou alguns profetas. Mas que ele é o próprio Filho de Deus. Que o mundo creia que o Verbo se encarnou. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.